Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Nas Ondas da Graça. Eu sou a Tia Má. E eu sou o Tio Rafa, que alegria estar com vocês mais uma semana com o nosso programa. Ai, que saudade que eu tava, Tia Má. De verdade, eu tava com muita saudade. Semana passada foi muito legal e hoje eu tava ansioso para estar com vocês aqui mais uma vez, para a gente poder falar do tema desse mês, que é um tema muito legal, que é o tema... Ser igreja! Ah, é verdade! Quase que eu não lembro. Ser igreja, mas semana passada a gente falou sobre o ID. Sermos igreja no ID, falar de Jesus. Sair para fora, Exatamente. Chamados para fora. Se você não assistiu, pega o programa anterior e vê tudo que a gente falou lá, tá bom? Porque hoje é um tema, falamos ainda sobre ser igreja, mas a gente vai falar de outra coisa. O quê? Sobre ser cheios de poder. Uau! Poderosos, então hein? Você poderoso agora? Forte. Muito forte, um herói muito forte, é isso? É quase isso. Nós vamos nos tornar super poderosos e fortes, mas em Jesus, através do Espírito Santo. Aí sim. É Ele que nos dá o poder. O único poder que existe mas que de poder verdade. será que é esse, hein, tio Rafa? Não sei. A gente vai descobrir hoje. Você quer descobrir? Então, para descobrir esse segredo, esse poder maravilhoso que existe, você tem que acompanhar esse programa. Mas como eu sempre falo para vocês, crianças, não se esqueçam disso. Já deixa o seu like nesse vídeo, aperta aí o joinha. Você não apertou ainda? Se inscreve, Ainda não apertou, peraí, eu vou ficar aqui até se apertar. Vai? Apertou? Aperta aí. Agora sim. Ah, beleza, então agora tudo certo. Se inscreve no canal também, ativa o sininho para você receber sempre os vídeos que nós vamos mandar para você e, claro, manda esse vídeo para outras pessoas. Sabe por que eu tô falando assim? Eu tô ansioso. Você tá, tio. Eu percebi que o Rafa está muito ansioso. Sabe por quê? Porque a gente tava na dúvida, crianças. Mas ele confirmou. Sim. Ele falou que vem. Ele vem. Vocês não estão acreditando. Ele vai participar. Ele vem. Ai, que alegria. Inclusive, vamos ligar pra ele. Vamos ligar pra ele, então. Né? Porque ele falou que vem, então a gente vai ligar pra ele. Vocês aqui. sabem de quem a gente tá falando, né? Agora, de quem que a gente tá falando. É vídeo chamada. É Fazer uma mesmo. vídeo chamada aqui vamos agora. Lá. Vamos ligar aqui. Tô ansiosa, tio Rafa? Ó, tá chamando. E aí? Que bom te ver! É ele mesmo! É ele mesmo! Fala aí, professor Epaminondas, tudo bem? Professor! Olá, tio Rafa! Olá, tia Má! É uma alegria estar com vocês também, novamente no programa Nas Ondas da Graça. Estava com saudade de vocês também, meus queridos. Quanto tempo que nós estamos aqui falando sobre a Palavra de Deus e agora podemos voltar aqui novamente para trazer mais curiosidades da Bíblia para as crianças. Ah, professor, a gente também tava com muita saudade de você. Nossa, ó, o Bíblia em Ação, as curiosidades, tanto tempo. Eu acho que o professor estudou bastante agora para trazer mais curiosidades aqui, perguntas. Com certeza, com certeza. Sim, eu tenho estudado bastante, tio Rafa. Muitas coisas já aprendi, muitas descobertas foram feitas. E agora também eu aprendi a usar uma ferramenta chamada IA, Inteligência Artificial. Como assim, professor? Você está usando inteligência artificial? Não, professor, não faz isso não, professor. Na frente das crianças? Não brinca não. Desculpa, crianças. Esquece. Não. Professor, bora, é Bíblia, né, Bíblia, professor? né? É Bíblia. E falar em Bíblia, vamos pra ação? Lá, Bíblia em ação, Bíblia em bora. ação. Ah, sim! Já que vocês querem uma pergunta, aqui vai uma bem difícil para o nosso Bíblia em Ação. Eu quero saber, qual o homem que, segundo a Bíblia, era o mais forte através do Espírito de Deus? Como assim, professor? O Espírito de Deus tomava esse homem e ele ficava mais forte da terra. Uma dica, está no Velho Testamento. Criança, desculpa. O professor tá ficando maluco. Eu acho que essa inteligência artificial tá deixando meio, né, Espírito Santo no Velho Testamento. Hein? Eu tô ouvindo, hein? E só para vocês se lembrarem, a Bíblia fala do Espírito de Deus desde o capítulo 1 de Gênesis. É verdade, ó. Ô, criança, desculpa. O professor tem toda a razão. O Espírito de Deus já estava com Deus desde a criação do mundo e a gente aqui perdido, ó. A gente chama ele porque ele manda bem na Bíblia, é crânio né? mesmo, ele é muito né? legal. Mas, ó, professora, a gente vai pesquisar aqui. As crianças com certeza vão procurar lá também para descobrir quem era o homem mais forte da Terra através do Espírito do Senhor. E daqui a pouco o professor volta para trazer a resposta, tá bom? Crianças, agora vamos para a parte da nossa história.
Nós falamos semana passada sobre o ID, da missão que Jesus deixou para todos aqueles que desejam segui-lo. E hoje a gente vai falar sobre cheios de poder. Nós somos igreja quando nós somos cheios de poder. Mas o que será? Qual será que é esse poder? A resposta está na Bíblia. E hoje a gente vai ler Atos 1 e Atos 2, alguns versículos. Estamos no momento da história que Jesus subiu aos céus. Ele tinha acabado de falar aquilo, de ide a todo mundo e pregai o evangelho. E Jesus subiu aos céus, mas ele deu uma ordem aos discípulos. Ele falou assim: não saiam de Jerusalém, porque vai descer poder do alto e vocês serão revestidos de poder para poder ir a todos os lugares pregar o evangelho. E os discípulos obedeceram a Jesus e ficaram reunidos. E olha só, a palavra que Jesus falou sobre esse poder está em Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nesse momento, antes de Jesus subir, ele avisou, vai descer alguém, um poder que vocês vão ser revestidos para poder pregar esse evangelho. E em Atos 2, crianças, a Bíblia relata que eles estavam todos reunidos em um só lugar. E olha só, olha o que a Bíblia fala, hein? E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Crianças, quando chegou o Pentecostes, era uma festa que eles comemoravam todos os anos. E eles estavam todos reunidos para essa festa, quando de repente eles ouviram um som como de um vento impetuoso. E sobre cada um deles veio línguas como de fogo, crianças. Era muito poder. Eles foram revestidos e eles começaram a falar em línguas estranhas. Línguas, idiomas, línguas diferentes. Eles nunca tinham vivido isso. E esse Espírito Santo, crianças, ele revestiu todos os discípulos. E eles começaram a conversar. E eles falavam tão alto que a Bíblia conta que as pessoas ao redor escutavam o som que eles estavam falando. E eles ouviam coisas... as pessoas de fora ouviam os seus próprios idiomas, a linguagem que eles falavam. Mas que estranho, como assim esses homens, esses judeus estão falando a nossa língua? O Espírito Santo concedia isso a eles, dava poder. E eles ficaram tão cheios de poder que aquele medo que eles sentiram quando Jesus tinha sido crucificado e morrido tinha ido embora fazia muito tempo. O Espírito Santo realmente revestiu aqueles homens e eles ficaram tão corajosos que eles começaram a falar. E aí Pedro percebeu que as pessoas estavam falando algo deles, falavam até que eles estavam loucos. Eles estão falando, o que será que eles estão falando? Que alguns entendiam, outros não. E Pedro tão corajosamente se levantou e começou a pregar para aquelas pessoas, crianças. Ele falou sobre Jesus, sobre o que fizeram com Jesus, que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, mas que esse Jesus tinha subido aos céus e mandado o Espírito Santo. E ele explicou tudo o que estava acontecendo. Mas, crianças, aquele Pedro tímido que tinha negado a Jesus, de repente se tornou corajoso ao ponto de pregar e 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Realmente eles falaram assim, eu quero esse Jesus de que vocês estão falando, porque eles tomaram essa coragem. Crianças, hoje nós aprendemos que ser igreja é sermos cheios de poder. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a Bíblia fala em Efésios que o Espírito Santo vem morar aqui no nosso coração. E quando o Espírito Santo está aqui, ele nos dá coragem. Ele nos dá força, nos dá inteligência, ele nos ajuda a vencer o mal. O Espírito Santo é o nosso companheiro e a nossa força, a nossa coragem, crianças. Quando nós temos Jesus e o Espírito Santo mora em nós, nós somos cheios de poder. E nós deixamos de ser pessoas covardes, pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, e nós falamos de Jesus, sim.
nós nos tornamos corajosos. Então hoje a nossa história é para nós lembrarmos que para sermos igreja nós temos que ser corajosos. Não podemos ficar com a boca fechada. O Espírito Santo nos dá a ousadia, a coragem de falar de Jesus para as pessoas. E aí nós podemos cumprir o ID. Então, crianças, você quer ser essa igreja corajosa? Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já tem o Espírito Santo morando dentro de você? Ele te ajuda em todos os momentos. É Ele que vai te dar coragem e as palavras certas para falar de Jesus. Se você tiver algum amiguinho que talvez esteja triste e precisando de Jesus, ele vai te mostrar como falar para esse amiguinho sobre Jesus. Ele vai te dar coragem para falar de Jesus para as pessoas da sua casa, da sua escola, do ônibus. Às vezes a gente senta do lado de alguém que a gente sente o Espírito Santo nos mostra, ele é nosso amigo. Então, crianças, hoje nós aprendemos a sermos cheios de poder através do Espírito Santo de Deus. E assim nós podemos ser aquela igreja corajosa que vai pregar o ID a todas as pessoas. Uau! Crianças, como nós precisamos do poder de Deus. Não só para a gente poder se tornar alguém poderoso, alguém que vai fazer alguma coisa, mas não. O poder de Deus é a nossa vida, é aquilo que nos move, é aquilo que nos dá sentido de viver, né? Saber que nessa primeira manifestação pública, né, e coletiva do Espírito Santo, olha que coisa legal, pessoas falarem em outras línguas, Pedro se encheu de coragem. Então o Espírito Santo, crianças, como aprendi uma vez aqui na igreja, Deus é novidade de vida todos os dias. É verdade. Você pode aprender uma coisa nova com o Espírito Santo todos os dias. Ah, mas eu ainda sou criança. Peça. Fala, Espírito Santo, com o seu coração sincero, peça uma experiência para o Espírito Santo. Ele vai te dar. Assim como ele dá para os adultos também, que você vê o cuidado de Deus e vive coisas sobrenaturais, peça algo sobrenatural. Por exemplo, a nossa igreja está vivendo algo maravilhoso agora no mês de outubro, que é a Arca, que é algo que a gente pode falar e testemunhar que o Espírito Santo move montanhas, move impossíveis na nossa vida. Se a gente for contar para vocês, a gente tem muita história para contar. Mas o que eu quero deixar de recado para você é: peça, fale, converse com o Espírito Santo. Ele está do seu ladinho, ele está mais próximo do que você imagina e quer te ouvir e quer agir na sua vida, viu? Ele vive dentro de nós, né? E a gente consegue realmente sermos pessoas melhores, diferentes e cheias de poder quando a gente tem o Espírito Santo nos auxiliando. E eu queria orar nesse momento para pedir a Ele, ao Espírito Santo, nosso amigo, que nos faça essa igreja corajosa. Não importa a idade, nós somos igreja, não importa a idade, pequenininho, velhinho, a gente é igreja, nós somos igreja. E Ele realmente está disponível para a gente sermos igreja por onde formos, corajosamente sermos igreja. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse programa, te agradecer por essa história e por essa passagem bíblica que ensina tanto a nós, Senhor. Espírito Santo, nosso amigo e conselheiro, esteja conosco todos os dias da nossa vida. Que o Senhor realmente seja a nossa força, a nossa ousadia, a nossa coragem a falar de Jesus para as pessoas, a sermos o ID por onde formos. Que o Espírito Santo, que o Senhor seja realmente aquele que transforma as nossas vidas e que o Senhor nos dê as palavras certas, que o Senhor nos dê a coragem a pregar o Teu Evangelho, seja de qual forma for, seja para quem for, que nós possamos ser ousados e corajosos. E não nos esquecermos que o Senhor está sempre conosco todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Muito obrigada por esse programa. Em nome de Jesus, amém. Amém. E ó, a gente não pode esquecer, né, de ligar para o professor para pegar o resultado da pergunta, né? Porque agora ele falou com a gente aqui, deixou a gente curioso. Você descobriu? Quem foi? Tio Rafa? Eu pesquisei aqui um pouquinho durante a história, eu acho que eu sei quem é. Né? Eu acho também história, que eu sei quem é. História de força, tudo mais e tal. Vamos falar aqui com o professor Epaminondas. Vamos ligar para ele. Professor, nós pesquisamos aqui, as crianças também em casa procuraram, mas nós queremos saber a resposta. Fala pra gente qual é a resposta dessa pergunta. Ah, sim, tio Rafa, aqui vai a resposta da nossa pergunta da Bibliação. Livro de Juízes, eu disse que era do Velho Testamento. No capítulo 13, eu vou ler o versículo 24, depois eu vou ler o capítulo 14, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão.
O menino cresceu e o Senhor Deus o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Vire uma página e olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Olha só, Sansão então, quando o Espírito de Deus o tomava, ele era o homem mais forte do mundo. Ah, professor, obrigado, viu? Valeu mesmo por ter participado com a gente. A gente espera você no próximo programa, hein? Bom, tio Rafa e tia Má, esse foi o Bíblia em Ação de hoje. Até mais. Tchau. Tchau, professor. E também, crianças, para você deixar um tchau também. Nós estamos encerrando o nosso programa, mas ó, semana que vem tem mais. Que você também possa estar ligadinho com a gente aí nas programações aqui no YouTube, também lá no Instagram do Kids Casa de Deus. E, como eu sempre falo, o que eu falo, Tia Má? Se inscreva no canal, curte este vídeo e compartilha com todo mundo. É isso aí. E também aproveite a programação tanto aqui no YouTube, como também no Instagram do Kids Casa de Deus. É isso aí. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até semana que vem. Até mais.